Pan-Americano foi para toda a Igreja um momento de graça e esperança. Caminhamos para o fim dos mês missionários, extraordinário que refletiu sobre o tema Batizado e Enviado. A Igreja de Cristo em missão no mundo. Que o Espírito de Deus nos ajude a continuar reavivando a missionaridade que recebemos no batismo. O Evangelho de domingo apresenta-nos a postura de duas pessoas que sobem ao templo para rezar. Um é fariseu e outro é cobrador de imposto. Somente um coração humilde que faz sua súplica com fé, de pé, para receber o celebrante cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa celebração eucarística e hoje esse convite a percebermos qual a qualidade da nossa oração? Como está a nossa oração? O que de fato falamos a Deus quando estamos em intimidade, em união com Ele? Convite para que tenhamos uma oração que expressa essa humildade, esta simplicidade, mas também toda a verdade do nosso coração. E no instante de silêncio, peçamos perdão pelas vezes que as nossas orações não condizeram com a vontade de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.
Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo Misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Atenção, hoje, falecimento de Rosalina Moura. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa as suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos, mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida,
aguardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim igualmente, integralmente, e ouvida por todas as nações, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. A dimensão hoje de convite é justamente esta sabedoria na nossa oração. Perceber a qualidade da nossa vida de oração, como nós rezamos, como nós nos dirigimos a Deus e principalmente como nos colocamos com o coração voltado para esse Deus
que nos escuta, que está ao nosso lado, que quer fazer comunhão para conosco. A pergunta hoje é: como está a tua oração? Como está a tua vida de oração? Qual a qualidade da tua oração hoje perante Deus, perante também tudo aquilo que a igreja nos ensina? E a primeira leitura do livro de Eclesiástico coloca essa dimensão dizendo que a oração do humilde, a súplica daqueles que são oprimidos, daqueles que são simples, esta atravessa os céus. Aquilo que chega a Deus não é a oração dos soberbos, não são as orações daqueles que se consideram grandes perante os homens e até mesmo grandes perante Deus, mas aquele que eleva as súplicas com humildade, com simplicidade, aqueles que às vezes estão na marginalidade da sociedade, aqui fala da viúva, dos órfãos, daqueles que não têm condições nenhuma perante a sociedade. Essa súplica chega até Deus, como a gente pode dizer, como a gente fala muitas vezes, essas súplicas dobram o próprio coração do Deus. Então, o caminho da via de oração, se queremos que as nossas orações cheguem até Deus, perante Ele temos que ter a humildade, simplicidade, nos colocarmos numa atitude de relacionamento profundo com Ele, revelando a Ele toda a nossa verdade. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus nos conhece na totalidade. Então não devemos e nem podemos esconder nada de Deus. Se levamos preces, orações, aí como nós chamamos, mascaradas, querendo dizer algo que não somos, com certeza Deus vai reprovar a nossa oração e também não chegará a Ele o nosso pedido. Então, olharmos essa dimensão. Deus é um Deus imparcial. Deus não se deixa corromper. Deus não se deixa enganar. Deus não opta a partir das opções humanas, mas opta sempre, como nos diz aqui, por um justo julgamento, por uma condição de estar perto de todos os seres humanos, principalmente daqueles que o buscam com o coração aberto, simples, com o coração voltado para o outro, voltado também para Deus. E a leitura do Evangelho, esta exemplificação da verdadeira oração. Aqui Jesus fala dessa dimensão, em primeiro lugar, fala da justiça. Buscar uma vida de oração é entrar em comunhão com o justo juiz. Por isso que fala assim, Jesus contou essas parábolas para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam o outro. Não fala para aquele aí que estava humilde rezando, mas fala para esses que estavam soberbos no coração, falam para esses que achavam dignos de serem de Deus, dizendo que eram de Deus, se achavam os melhores de todos, mas no entanto não tinham uma oração simples, uma oração condizente com a realidade. Por isso que fala do fariseu é aquele que se achava mestre na lei de Deus, conhecedor, exímio praticante de todas as normas de oração, as normas aí dentro da religião, mas no entanto trazia no coração a dor de ser orgulhoso, aquela dimensão de grandiosidade pessoal, de comparação, e também a injustiça no seu coração de condenar todos aqueles que a ele parecia que não estava de acordo com a vontade de Deus. Por isso que fala, o fariseu chega lá, se coloca, e antes de falar de si mesmo, ele começa a condenar todos os outros. Obrigado, Deus, por não ser igual aos outros. Obrigado por não ser como esse cobrador de impostos, como aqueles que aí são adúlteros, ladrões, desonestos, e aí ele vai condenando, julgando, se tornando ele mesmo o juiz, esquecendo de que o único juiz é o próprio Deus. Às vezes a nossa oração, às vezes nós trazemos isso, dizer, eu vou rezar por fulano, porque ele é assim, ela é assim, porque ele precisa de oração, porque ele não se converteu, e nós vamos jogando fardos pesados sobre os outros, e escondendo, como a gente diz, debaixo do tapete da nossa alma, os nossos pecados, aquilo que às vezes nós praticamos, não querendo ser humilde a ponto de revelar-nos perante Deus. Então temos que cuidar muito, que às vezes nós podemos ser iguais a estes fariseus,
rezar, condenar os outros, se achar bom, se achar totalmente puro, livre, totalmente merecedor do céu, mas nos tornamos juízes, condenando, jogando Deus, né, colocando Deus ao lado, sendo maiores até mesmo do que o próprio Deus. Então, cuidar um pouco das nossas orações é fundamental. Não que Deus não queira as nossas práticas religiosas. Aqui o fariseu diz: eu pago imposto, eu jejuo, tudo é importante. A caminhada total é fundamental. A vida total nossa de igreja é aceita por Deus, mas nenhuma prática substitui a nossa simplicidade, a humildade que devemos ter, principalmente na nossa vida de oração. E aqui o cobrador de impostos recebe a justificação porque ele, de fato, se coloca na sua condição. Ele sabe que ele é um pecador. O cobrador de impostos cobrava o imposto para o Império Romano. E aí, na menção de imposto, eles eram corrompidos, tinham que sempre desviar algo, sempre buscar uma maneira de viver, porque os romanos também não lhes davam aquilo que era digno. Por isso que ele tem consciência da sua vida, pede perdão de toda aquela dimensão da vida, pede perdão pelo seu próprio pecado, não condena, não joga para os outros a culpa, porque ele sabe que ele pode viver uma forma plena, total, uma forma sem pecado, mas no entanto não vive. Então essa é a dimensão que hoje a liturgia nos pede, ter essa oração simples, humilde, olhar para nós com simplicidade, mas também olhar para a verdade. Não queremos nos colocar mais do que mesmo até o próprio Deus, e condenar os outros e não olharmos o nosso coração. Outra passagem do Evangelho diz: às vezes a gente quer tirar a trava do olho do irmão, mas não é capaz de tirar a nossa própria trava. Às vezes é fácil a gente condenar os outros, jogar pedra, fazer com que, né, o nosso julgamento se torne, às vezes, a verdade única, em meio também a outros, quando difamamos, quando falamos mal, e esquecemos de olhar com simplicidade o nosso coração. E às vezes, até nessa dimensão, quando a gente fala farisaica, de querer esconder os nossos pecados, de querer não revelar-nos aquilo que somos, e aí, para Deus, isso não vale. Então temos coragem de olhar a verdade, de a nossa oração ser esta oração simples, humilde, essa oração que se coloca diante de Deus, sem querer com que Ele julgue aos outros, mas que Ele, julgando a nós, perceba que estamos vivendo a verdade, que somos humildes, e com certeza a humildade do nosso coração, a humildade da nossa oração, como nos fala na primeira leitura, chegará até Deus, atravessará os céus, fazendo com que Deus se dobre olhando para cada um de nós. Então tenhamos esta simplicidade, olhar um pouquinho a nossa vida de oração e nessa semana colocar perante Deus a nossa própria vida. Deus nos conhece, Deus sabe o que está no nosso coração, Deus sabe os nossos pensamentos, até mesmo aqueles mais ocultos, aqueles que ninguém sabe, aqueles que às vezes até nós não aceitamos que às vezes tenhamos, Deus conhece. Então não tenhamos medo de entregar a Ele, de pedir que Ele nos purifique, que Ele tenha piedade, porque às vezes somos, com certeza, pecadores, às vezes nos distanciamos de Deus. E a nossa oração, nessa dimensão, chamado também de toda a igreja, principalmente do Brasil, pelo documento 108, a nossa oração com a palavra de Deus. Como é que está a tua proximidade com a palavra de Deus? É lida todo dia? Se lê a palavra de Deus todos os dias? Se escuta Deus? Às vezes a gente diz: a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente não quer ouvir a palavra de Deus, a gente não a busca, não abrimos ela para ler, para meditar, para buscar nela a orientação para a nossa vida. Então a nossa oração tem que ter essa dimensão de comunhão, sabendo da vontade de Deus. Então é fundamental fazermos o que a igreja chama a nossa Léxio Divina todos os dias, ou seja, rezar com a palavra. Léxio Divina é justamente a lei divina, a lei da palavra de Deus, significa essa dimensão. E comporta passos simples de oração, comporta um pouco de tempo sim, mas comporta esta dimensão de proximidade, em ler a palavra de Deus, em meditar a palavra de Deus, depois rezar a partir da palavra de Deus, e depois contemplar Deus no meio da nossa vida. Então, essa dimensão, pegar a palavra de Deus, lê-la,
pedir o que Deus quer de nós, pedir a Ele o que Ele está nos falando, que Ele nos revele aí nas Escrituras aquilo que precisamos fazer, olhar para a palavra de Deus, responder para ela, dizer o que eu vou fazer com esta palavra, o que eu vou mudar na minha vida a partir da palavra de Deus. E depois perguntar mais uma vez o que eu posso fazer para que meus irmãos se encontrem com Deus e que eles possam ter a libertação e a salvação. E essa dimensão fundamental aqui que Paulo, ao escrever a Timóteo, coloca na dimensão de oração. A vida dele se torna agora a maior oração entregue a Deus. Paulo está na prisão, Paulo está aí sabendo de que a sua vida está por um fio, porque já tem a dimensão da sua condenação, sabe que vai morrer por Cristo, mas no entanto ele não deixa de colocar, exortar os irmãos, a toda a comunidade, para que eles continuem firmes, para que eles continuem na autenticidade da fé, para que mesmo perante a dor e o sofrimento, mesmo perante a morte dele mesmo, ninguém desanime da caminhada com Cristo. Por isso que ele fala justamente, combati o bom combate, combate da fé, combate da perseguição, o combate do pecado que ele teve por muitas vezes, como nós já ouvimos, ele diz que tem um espinho na alma, ele combate o pecado dia após dia, completei a corrida, ou seja, ele tem essa consciência clara de ter feito aquilo que Jesus lhe pediu, ele conferiu, cumpriu a sua missão, não ficou uma missão pela metade. Ele não olhou para trás e disse, eu podia ter feito mais. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Por isso que diz, completei a corrida. Para nós esse ponto é fundamental, porque às vezes a gente olha para trás e diz, eu podia ter sido melhor. Eu podia ter rezado mais ontem. O ontem não volta mais. Eu podia ter falado mais de Deus ontem. O ontem não volta mais. E temos que falar, é hoje. Então nossa consciência tem essa dimensão de estar também numa dimensão completa. Guardei a fé. Ele guardou o depósito da fé, cuidou da fé, fez com que a fé se tornasse para ele uma dimensão de vida, fez com que a fé se tornasse para ele todo o significado da sua existência. Então nós também temos que guardar a fé. O depósito da fé está nas nossas mãos. Guardar a fé, cuidar dela, fazer com que ela seja também transmitida, vivida, cabe a cada um de nós. Esse é o exemplo que Paulo dá falando para Timóteo, a todas as primeiras comunidades. Esse deve ser o exemplo nosso na nossa caminhada. Ter uma fé firme, que os outros possam olhar para nós, dizer, vejam como eles têm fé, vejam como eles amam a Deus, vejam como eles rezam, se colocam humildemente perante Deus, vejam como eles se amam. Então ele encontra essa dimensão, teve como exemplo o próprio Paulo, mas olhar justamente com sabedoria toda a nossa vida hoje, o quanto Deus precisa no sentido da nossa vivência, o quanto Deus confia que hoje sejamos nós esses a elevar súplicas, orações com humildade, com simplicidade, a estarmos construindo juntos como irmãos e irmãs a salvação, a estarmos construindo juntos também a nossa eternidade. Afinal, Paulo fala, por que rezar? Por que vivermos de uma forma humilde? Por que nos colocarmos perante Deus? Porque sabemos que somente Ele nos libertará. Paulo tem essa certeza, o Senhor me libertará de todo mal, me salvará por seu reino, para o seu reino celeste. Este é para nós o grande objetivo, o reino, a salvação, a libertação. A nossa oração é para que sejamos salvos, para que também possamos salvar quem está ao nosso lado. A nossa oração, a nossa caminhada, a nossa missão é para trazermos perto dos nossos irmãos a salvação de Cristo. Você é o caminho de salvação de quem está ao teu lado. Deus te colocou nesse mundo para um objetivo fundamental, salvar-se a si, mas salvar também aos seus irmãos e irmãs. Não estamos aqui para nada. Não estamos aqui apenas para cumprir tabela, como a gente diz, ou fazer peso sobre a terra. Estamos aqui para salvar, para sermos salvos, para fazermos uma experiência com Deus, para amá-lo acima de tudo, mas principalmente dar testemunho, para sermos simples, humildes e sermos luz a trazer para este mundo a luz maior que é Cristo. Somos luzes, temos uma luz fundamental dentro de nós, a luz da fé.
e na comunhão com a luz verdadeira que é Cristo, devemos iluminar. Então assumamos esse nosso compromisso, passemos justamente essa vida de oração, de contemplação, que essa semana seja uma semana vivida, mas vivida a partir de uma experiência da leitura da Palavra de Deus, de contemplá-la, de meditá-la, de rezá-la no nosso dia a dia e principalmente de vivê-la para que a nossa luz brilhe e torne-se para outros luzes, que outros cheguem à salvação, como Paulo levou à salvação muitos. Chegou à salvação pela dor, pelo sofrimento, pelo martírio, mas principalmente por ter testemunhado Cristo, mesmo perante a morte, mesmo perante a dor, o sofrimento, mesmo perante a prisão. Creio em Deus Pai, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. com confiança e com amor, vamos elevar a Deus as nossas preces, pedindo principalmente que Deus aceite a nossa oração e sejamos sempre humildes a ponto de revelar-nos para Ele na verdade. A nossa resposta será: iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Concedei ao Papa Francisco, bispo, presbítero, religiosos, religiosas, leigos e leigas, a graça de guardar fielmente a fé que receberam no batismo. Rezemos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Ensinai-nos a vos servir, assim como fez vosso Filho Jesus, servindo a todos, sobretudo aos pobres, excluídos e abandonados de nossa sociedade. Rezemos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Fazei-nos perceber vossa admirável companhia, mesmo quando nos perseguirem, por causa da justiça. Sejamos corajosos, discípulos missionários. Rezemos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Livrai-nos, Senhor, da autossuficiência e dai-nos a coragem de levar a vós uma oração que brota do coração arrependido. Rezemos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Iluminai as comunidades para que se tornem verdadeiramente missionárias e que as reflexões do Sínodo Pan-Amazônico nos façam olhar com mais amor e compromisso para que o povo originário que vive na Amazonas. Rezemos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Ilumina, Senhor, os nossos passos. Ilumina-nos, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para que tenhamos sempre diante dos nossos olhos a humildade e possamos sempre revelar a vós a verdade, rezando, mas nos colocando sempre em vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos juntos a oração para o mês missionário extraordinário. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo,
a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, tua ternura, Senhor, vem me abraçar, que a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, consegui esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança. A bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, a nossa vida de oração, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos-nos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama o louvor. Hosana
Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido, e derramai a força do vosso Espírito, para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho justo e santo entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Lembramos-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa, e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação, que nos faz voltar à vossa graça. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício de Cristo, pela força do Espírito Santo, se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Conservai-nos em comunhão de fé e de amor, unidos ao Papa Francisco, ao nosso Bispo Sérgio de Deus. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos, com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia, quando fizermos parte da nova criação, enfim, libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No amor de Cristo que nos une, saudemo-nos desejando a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cristo, o Deus que aceita a nossa oração humilde, o Deus que quer-nos também totais, que está conosco sempre, que nos alimenta, o Deus que espera de nós que sejamos discípulos missionários a anunciar o seu reino, a salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis.
Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzem em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar para os nossos avisos. Nós vamos ter a visita dos símbolos missionários. Opa, está piscando aqui. A bandeira e a cruz, né? Agora é dia 31, lá na Catedral, a missa 19h30, e aonde nós vamos apresentar também a nossa comunidade, a nossa paróquia para o nosso bispo. Seria a primeira missa oficial dele, né? Com a comunidade da Catedral. Então vamos apresentar também aqui a comunidade, né? Nossa Senhora de Lourdes. Então imagina a gente chamar Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e levantar 2, né? Então todos têm que estar presentes lá. É o momento, é o encerramento do mês missionário, a chegada da cruz missionária e a apresentação da nossa missão. E a missão somos nós, né? Então todos aí estão convidados a participar. Quinta-feira, 19h30, né? Que a comunidade não passe vergonha lá, né? Vai que chama, e eu vou chamar, vai ser chamado um por um, né? Todas as pastorais, todos os movimentos, todas as capelas, né? Todas as comunidades. Aí vou chamar a comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Quero ver quantos vão estar lá levantando, né? Se apresentando para o bispo, né? Missa de finados, dia 2, 9 horas na cripta da Catedral, 19, né? Como é um sábado, lá na Catedral, perto do Costa. Visita Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, inicia dia 1º/11, lá nas 19h15, né, na missa de envio lá da imagem. Depois nós vamos ter a programação também aqui desta comunidade. Isso, a visita começa lá pela comunidade. Esses aqueles avisos que eu sempre peço que não coloquem nas capelas, né? Isso é lá do setor 1, 2, 3, né, da nossa, lá da paróquia, né? Então, é importante cuidarmos um pouquinho. Como é que está a tua vida de oração? Olhou, né? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de oração em família? Vocês estão rezando juntos como família? Vocês rezam juntos como família? É importante, né? É importante recuperar isso, rezar juntos todos os dias, não é de vez em quando. Eu vou na missa com a minha mulher de vez em quando, com meu esposo, né? Não, é todos os dias, rezar juntos. Às vezes eu fico me perguntando, porque começo a conversar com casais, e eles dizem, não rezamos juntos, não rezamos juntos, rezo só individualmente. Eu fico perguntando assim, o que falta para um casal não rezar juntos? O que está faltando? É importante pensar. Hoje fala da oração com humildade, com simplicidade. Semana faça a experiência de rezarem juntos. Tive o tempo, né? Largue um pouco as coisas do mundo, né? Como Marta e Maria, né? Maria largou as coisas do mundo e foi lá rezar juntos. Largou a cozinha, largou a comida, largou o trabalho, largou o celular, né? Que não tinha naquela época, mas hoje nós temos que largar ele também, né? E rezar juntos. Rezar juntos. Reza em família, faça experiência, né? E quando for ler a palavra de Deus, não deixem o demônio colocar aí, né, o dedo dele na vida de vocês. Sabe como é que o demônio coloca o dedo dele na nossa vida quando a gente vai ler a palavra de Deus? Com aquela famosa frase, eu não entendo nada, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Isso aí é o demoninho colocando lá, justamente para que você não leia, né? Então não use essa desculpa. Leia uma, leia 2, leia 3 vezes, né? Não precisa interpretar, leia. Você vai ver que Deus vai colocar o Espírito Santo na tua vida e vai poder te iluminar, perceber, compreender, orientar a sua vida. A semana escutei uma pessoa que falou assim, olha padre, eu fiz umas reuniões em comunidade e chamei a atenção dessa leitura que os cristãos têm que ler. Nós católicos temos que ler mais a Bíblia, temos que estar mais perto dela, tem que ser ela a nossa base. E ela veio essa semana, depois de 15 dias, ela falou assim, o quanto mudou, parece que agora está sobrando tempo na minha vida. Antes eu achava que não tinha tempo. E eu comecei a ler a palavra de Deus todos os dias, leio 1, 2, 3 vezes o mesmo texto, e depois começou a brotar oração espontânea, e diz assim, agora eu tenho que olhar e dizer assim, nossa, está sobrando tempo na minha vida. A palavra de Deus nos ajuda, ilumina, faça a experiência, você vai ver o quanto isso
vai ser qualidade de vida também na tua vida, na vida da tua família. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela presença de todos. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana e de paz. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Exaltarei